O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo eu achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É realmente grande a fé que nós vemos os evangelhos darem testemunho deste centurião romano. Um homem que era um pagão, um homem que não teve contato com aquela tradição judaica, que estava ali com os ouvidos grudados nas palavras dos profetas, no exemplo de fé dos patriarcas. A pessoa que não vivia nesse contexto é capaz de manifestar uma fé tão bonita, reconhecendo que o próprio Cristo, sem mesmo dirigir-se até a sua residência, é capaz de realizar aquela cura que ele esperava, o milagre que ele queria que acontecesse. E, ao mesmo tempo, reconhecendo a sua indignidade diante daquele a quem ele deposita a esperança da cura. Qual era a imagem que esse centurião romano tinha do Cristo? Que homem é esse? Que Senhor é esse? Porque é reconhecido para nosso Senhor um senhorio. Que Senhor é esse? Que somente com sua palavra, com sua ordem, a doença vai embora. O centurião reconhece que ele não é o imperador de Roma, ele não é o cônsul, ele é um centurião. E ainda assim ele, que é um funcionário de outra pessoa, tendo ele outros funcionários que o servem, os seus funcionários escutam a sua ordem. Mas o Cristo, o que tem de senhorio, o que ele vê do senhorio de Cristo sobre, por exemplo, a doença do empregado que lhe era querido. Duas coisas aí devem certamente tocar o coração de nosso Senhor e feito com que ele realmente se comovesse. Primeiro é que nós temos um homem, um chefe, um patrão que ama o seu empregado, que preocupa-se com o seu empregado e quer arrancá-lo das garras da morte, porque parece que ele caminha para essa direção. E, ao mesmo tempo, que ele demonstra esse amor, sendo ele uma autoridade, sendo ele um senhor, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele se rebaixa e se curva diante do Cristo. Em Lucas é muito significativo o rebaixamento diante do Mestre, o estar atrás diante do Mestre. E no Evangelho de Lucas é muito claro qual é o lugar de discípulo. E, por incrível que pareça, é da boca, é no modo de comportar, é no modo de agir de um centurião romano, de um pagão, que Cristo vê uma grandiosa expressão de fé, uma grandiosa expressão do reconhecimento de alguém
mesmo que não seja de modo muito claro, mas que seja o reconhecimento da divindade do próprio Cristo. Cristo, sendo Ele realmente Deus, Ele tem autoridade sobre a criação, do mesmo jeito que o centurião tem autoridade sobre os empregados. Cristo, sendo Deus é o Senhor da vida, Ele mantém a vida. E sendo Ele o mantenedor da vida, Ele tem condições de extirpar qualquer tipo de enfermidade. E, ao mesmo tempo, por ser Ele Deus, o ser perfeitíssimo, nós não somos dignos de receber em nossa residência. Nós não comportamos Deus em nós, na nossa casa, devido à sua grandeza. Então, na boca desse pagão é confessada todas essas coisas e Cristo fica realmente admirado. Admirado com ele, mas, porém, entristecido com o povo judeu. Ele veio para os judeus, era o povo, esse povo que deveria demonstrar uma fé enorme com Cristo, devido às profecias, devido aos patriarcas, devido à própria lei que Deus comunicou a esse povo, devido ao amor que Deus depositava para esse povo. Mas eles são muito fracos, muito lentos, um povo de cabeça dura. Custa enxergar, custa abrir o coração para que o Espírito Santo os faça perceber. Quanto tempo não demorou até que, veja no coração do próprio Pedro, se abrisse a manifestação, a revelação do próprio Deus para confessar que Cristo era o Filho de Deus. E a responsabilidade para quem já está dentro, está abraçado pelo amor salvífico de Deus, já está abraçado conscientemente por esse amor, tem uma responsabilidade maior. É muito pior um judeu que vira as costas para Cristo do que um pagão. Mas um pagão que volta seu olhar para nosso Senhor é muito maior do que a glória que tem nisso, a satisfação que tem nisso é muito maior. Porque de um já se espera, do outro não. O mesmo caso acontece na primeira leitura, em que São Paulo, entristecido com a comunidade ali, já é uma comunidade cristã, batizada, confessa o nome de Cristo, anunciam a morte do Senhor, são filhos daquele que prega o crucificado. Esse povo, quando se reúne para celebrar a ceia, ou seja, para rezar a missa, eles parece que vão apenas com o corpo para esse momento, mas o seu espírito está diante desse momento. Vão para fazer comunhão com Cristo, mas é uma comunhão um pouco falsa, porque a comunhão que nós temos que fazer com Cristo, a comunhão salutar, é uma comunhão de corpo e espírito. Quando o nosso Senhor se dá inteiramente no sacramento da Eucaristia, quando Ele se faz presente no altar para que nós comunguemos do seu corpo e do seu sangue, isso não acontece para nos unirmos a Ele como um passe de mágica. É um facilitador, evidentemente. Mas o momento da Eucaristia, ele deve se prolongar para toda a vida do cristão, para a vida inteira do católico. Aquilo que eu comungo na hora da missa tem que estar comigo durante a minha vida inteira. Os poucos momentos que Cristo toca a sua carne, toca a minha carne, aquele momento ali é quando Ele vem à minha fraqueza, para me dar força, para, através da oração, manter sua presença lá fora. A Eucaristia é uma abertura. Por isso, o São Paulo vai dizer, tem pessoas que vêm para comer da ceia do Senhor, mas o que adianta se já comeram da sua própria ceia? O que adianta virem à missa querendo estar em comunhão com Cristo, mas se antes disso estão em comunhão consigo mesmo, estão ligados aos próprios sacrifícios que fazem, estão ligados a si próprios e não estão nem um pouco abertos a satisfazerem a justiça de nosso Senhor. Quem é discípulo, quem é católico, quem é cristão, tem que viver de acordo com a justiça. Tem que viver sob a vontade de Deus. Tem que viver numa santíssima obediência. Obediência a Cristo, obediência ao seu Messias. Como pode? São Paulo dá o exemplo. Em uma comunidade de pessoas cristãs que abraçam Cristo, a religião, do Deus que se fez homem, do senhorio, do Senhor de todos, do céu e da terra, que se fez escravo, como a religião de um Deus que se comporta desse jeito pode, diante de alguém ali da comunidade que passa fome, eu diante dele me empanturrar de alimento? Eu, desse modo, me comporto como um fariseu. A minha boca fala de Deus, mas o meu coração vai estar longe de Deus, nosso Senhor. Portanto, se nós queremos manter uma união com o nosso Senhor Jesus Cristo,
A gente precisa, claro, contar com o auxílio da comunhão dele, mas a gente precisa de uma outra coisa: prolongar, através da oração, a presença de Cristo em nós. Fazer com que ele se faça presente em nossa vida mediante uma oração constante. A oração constante ela é uma oração que é meditada, não é? As realidades celestes, os mistérios que circundam a vida de nosso Senhor Jesus Cristo ficam no nosso coração e a gente vai trazendo isso à mente. Numa operação que até recebe um nome em latino, né, que é ruminatio, né, a ruminação mesmo da vaca, né, que come e recome várias vezes aquilo que ela colocou para dentro de si. E a oração, nossa oração do cristão, ela é constante, constantemente retomando verdades da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, os mistérios que o circundam, presentificando nosso Senhor em nós. Nós somos indignos da sua presença, mas independente de nós, ele vem a nós. Quando o centurião diz: Senhor, não entrei, a gente diz até na missa, né? Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e sereis salvo. Quando a gente diz: eu não sou digno de que entreis em minha morada, não entre em minha morada, isso já é tarde demais, porque ele já entrou. Quando Cornélio diz: não entre na minha casa, Cristo já estava lá. Isso já foi lá, e lá ele realizou aquela cura. Cristo não sabendo, não é claro, ele sabe, tem noção de que nós somos totalmente indignos de recebê-lo em nós, de recebê-lo em nossas casas, mas ele vem porque ele quer. Ele, à semelhança do centurião, é um patrão que ama o seu servo, que ama o seu empregado e que não mede esforços para fazer com que ele retome a vida. Totalmente confiantes nesse Senhor bondoso, elevemos o nosso coração a Deus neste momento, nessa Eucaristia, e estando lá, com o nosso coração junto de Deus, busquemos esperar a verdadeira cura, buscando esperar por estes bens eternos prometidos a nós por Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.